Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela Match apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, né? Paulo Toledo, meu grande amigo Paulinho, foi um dos primeiros a conversar comigo quando eu comecei o podcast, ainda se chamava Match Podcast, tá? Mas dividiu com o Irapuã. Só que eu sempre fiquei pensando lá no fundo, pô, o Paulinho merece um episódio só para ele, é muita coisa para conversar, né? E aí, Paulinho, agora a gente está aqui de novo, cara, muito bem-vindo. Felipe, é um prazer enorme estar com você sempre, né? Você é o nosso mestre, nosso guia, e poder dividir um pouquinho do que a gente viveu no mercado nesses 35 anos com você sempre é um prazer enorme. Bacana, Paulinho. Paulinho, eu sempre peço para as pessoas se apresentarem, né? Falar da sua história de vida, etc. Mas eu vou querer que você fale da história de vida de outra pessoa agora. Eu quero que você conte para a gente um pouco mais sobre a sua filha, né? A sua filha que hoje é tão conhecida no Brasil todo, adotada por todo mundo, que é a famosa panela de pressão, né? Essa técnica de vendas. Explica para a gente aí de onde é que surgiu, o que é essa técnica, de onde é que ela surgiu, de onde veio a ideia, se foi você realmente que criou isso ou não, ou se isso foi um insight que foi implantado de uma vez, ou foi um processo que durou anos. Conta aí para a gente, cara, um pouquinho dessa história. Muito legal a tua pergunta, filho. Na realidade, o pai do modelo panela de pressão, na verdade, não sou eu. Eu vou dizer assim que eu sou um dos padrastos. O pai é o Dr. Renato Albuquerque, fundador do Alphaville. Eu tive o privilégio de começar trabalhando, prestando serviço para a Alphaville, que antes se chamava Construtora Albuquerque Tacaoca, em 1984.
E naquela época, o doutor Renato já tinha o panela de pressão, só que era de uma forma muito mais informal, né? O modelo panela de pressão. As pessoas, o produto Alphaville já era um objeto de desejo, e as pessoas começaram a chegar antes para poder comprar. Ele sempre entendeu que as pessoas todos tinham que ter o mesmo direito de comprar, não importando se era amigo do rei ou não amigo do rei, e começaram a se formar as famosas filas. E aí a CIA, que foi fundada por mim, pelo Renato Teixeira, pelo José Luiz Montes, pegou esse processo, pegou essa ideia e realmente transformou isso numa tecnologia, um serviço. E o que é? Me conta aí, o que é que tem por trás disso aí? E assim, já antecipando a pergunta, você falou aí que já existiu o objeto de desejo pelo Alphaville. Essa técnica só funciona quando existe desejo pelo produto? Por isso que eu falo que você é um perguntador profissional, né? Porque você faz a pergunta no ponto. Esse é um primeiro grande erro, né? As pessoas acham, erroneamente, que o modelo panela de pressão só pode ser aplicado num produto com uma marca como a Alphaville ou como uma outra grande marca, e também tem uma visão totalmente distorcida que ele só pode ser aplicado no produto horizontal. A CIA tem implementado esse modelo em projetos verticais no Brasil inteiro. A gente tem feito isso no Nordeste, no Centro-Oeste, há muitos anos. E também ele consiste basicamente em você desequilibrar a relação entre oferta e demanda. É tão simples quanto isso. Se eu tenho um produto que é objeto de desejo, né, que pode ser um iPhone, né, que pode ser um carro, que pode ser um Porsche, pode ser um iPhone ou pode ser um terreno, se eu tenho muito mais gente interessada em comprar e o cliente verdadeiramente ele tem a percepção e a sensação que ele vai perder esse produto, isso gera a panela de pressão. É você ter uma oferta menor do que a demanda. Isso foi o processo, a inteligência da CIA em criar esse processo. Paulinho, quais são as técnicas que vocês usam para criar desejo nas pessoas? Um empreendimento que ninguém conhece, uma empresa aqui de fora, um loteamento como os tantos que já houveram, um prédio tanto quantos já houveram aí, né? O que é que você faz aí para mexer? Inclusive, eu queria lhe perguntar outra coisa, quais são as chavinhas psicológicas que você mexe aí para fazer isso? Assim, eu acho que o primeiro ponto, Felipe, é você ter um produto, né, e a CIA atua hoje fortemente nisso, eu também, é desenvolver um projeto que realmente, eu gosto de usar essa palavra, verdadeiramente tenha diferenciais, e esses diferenciais sejam percebidos. Diferenciais todo produto tem, mas que realmente toquem o comprador profundamente. Um projeto que tenha, né, questões ligadas à natureza, enfim, N questões aqui, não vou entrar no mérito. Então, primeiro você tem que ter um produto especial. Mas a localização, lógico, a localização é um fator preponderante, mas às vezes além da localização, o time correto, né, a concepção correta. Acabamos de fazer panela de pressão gigante aqui num projeto em Caruaru, no interior de Pernambuco. Né? Acabamos de fazer projeto agora, uma panela de pressão num projeto vertical em João Pessoa, super bacana, da aliança. Então, você criar esse desejo pelo produto, essa é a primeira questão. Segundo, que nós desenvolvemos claras para você medir essa pressão, né? Quer dizer, como é que você sai do eu acho que vai vender tudo, eu acho que eu tenho que disponibilizar 100 unidades, 50 unidades ou 300 unidades. Você transformar isso numa métrica e indicadores claros para que você possa medir isso. Porque a panela de pressão, Felipe, ela é maravilhosa, mas, como você sabe, ela também tem efeitos colaterais. Né? Quando você tem compradores e corretores que não conseguem comprar e tem esse excesso, ele também dá efeitos colaterais. Então, você precisa ajustar isso para que você não exagere, inclusive, na panela de pressão. Perfeito, cara. Mas eu falo um pouquinho sobre isso, que eu já ouvi alguém falar sobre isso, que foi a questão do efeito colateral, né? Que corretores e clientes saem machucados quando não conseguem comprar, né? Como é que você consegue minimizar isso ou até reverter, se for o caso? É possível? Eu vou te responder de duas formas. Primeiro, que não tem nenhuma maneira de você fazer um omelete sem quebrar os ovos, tá? Agora, eu posso quebrar os ovos, mas eu posso fazer isso de forma muito mais parcimoniosa. Eu posso fazer isso com muito mais equilíbrio.
Se eu tenho um produto que eu tenho 500 unidades, eu tenho 1.000 compradores, eu vou ter um estresse muito grande, porque 500 pessoas vão ficar do lado de fora, e o corretor tinha cliente para comprar 20 unidades, ele só consegue vender 10. Saem 500 pessoas felizes, 500 pessoas muito desgastadas e 500 corretores muito desgastados. Então, você tem que procurar ter esse equilíbrio. Nós já fizemos eventos de lançamento com 2.500 clientes e 1.250 unidades vendidas em 6, 7 horas. É muita gente. É um show de rock. Você colocar 3.000 pessoas dentro de um pavilhão ou de uma tenda, etc. Então, como é que a gente faz isso? A gente procura equilibrar essa demanda, inclusive com questões de preço, né? O preço ele acaba sendo uma forma de você diminuir um pouco essa pressão. Então você tem que medir isso. E aí a gente foi desenvolvendo, né, Felipe, ao longo desses anos, ferramentas para poder encontrar esse ponto de equilíbrio perfeito. É muito difícil. Sempre um pouquinho fica. Eu falo assim, o cliente que deixou de comprar fica satisfeito. Não, ele não sai, ele não tem como sair satisfeito. Chegar, ficar guardando 2, 3 horas para poder comprar o produto e sair de lá sem o produto, né? Então isso realmente é muito sensível e a gente tem uma preocupação na CIA muito grande, porque a gente não pode esquecer que acima do negócio nós estamos tratando com a vida das pessoas, né? O terreno é um objeto, o lar, o imóvel não é apenas um imóvel, né? É um lar. Então você tá tocando na parte mais sensível das pessoas. A gente tem uma preocupação gigante sobre isso. Agora você vai falar assim, não, os lançamentos são perfeitos e todo mundo sai 100% feliz quando tem panela de pressão? Não, não sai. Em contrapartida, se eu também deixo o cliente na zona de conforto, porque o que o cliente quer, Felipe? O que o comprador quer e o que o corretor quer? Ele quer se sentir confortável, para ele poder pensar com calma, tomar a decisão com calma, né? Conversar com o cunhado que entende tudo, né? Com aquele primo dele que é engenheiro, e aí ele não toma decisão. Isso é ruim para ele, isso é ruim para o processo. Então, você sabe disso, a gente pressiona compradores e pressiona corretores, mas pressiona no sentido positivo, para que ele tome a decisão e compre um produto de qualidade e saia feliz. Bacana. Eu nunca me esqueço daquele dia lá em Aracaju que eu fui, né, para conhecer realmente, que eu nunca tinha ido, você faz uns 8 anos, talvez, nem lembro mais. Pô, fantástico. Você falou de um show de rock, cara, é uma logística ali, é um negócio fantástico, né? Assim, realmente a pessoa tem que ir para entender o que está acontecendo, a loucura, a adrenalina que é, né? Mas, Paulinho, o que eu quero saber de você é o seguinte: existe algum tipo de produto ou situação em que é melhor você ir para uma panela de pressão, em alguns casos que não é o melhor caminho? Bom, diferentemente do que as pessoas imaginam, isso não está diretamente, isso não tem nada a ver com o produto. Nós já fizemos panela de pressão com apartamentos de alto padrão, terrenos de alto padrão, terrenos de baixo padrão, condomínios de casas. Então, esse é um ponto super importante, Felipe. Ele não está ligado ao produto, ele está pura e simplesmente ligado a uma questão: menor oferta e maior demanda. Ponto. Quando você cria esse desequilíbrio, você consegue fazer a panela de pressão. Paulinho, vamos lá. Em relação a criar maior oferta, como é que você encaixa essa sistemática em momentos de mercado, em ciclos de mercado? Por exemplo, ele funciona melhor em momentos de alta, onde a demanda ela é mais forte, maior, naturalmente, que a oferta. Funciona melhor na época de baixa, que a demanda está menor. Qual é a tua experiência em relação a isso? Não, é lógico que quando você tem um momento espetacular, que nós vivemos em 2020 e 2021, você tem uma demanda maior, mas eu regulo essa oferta. Sabe? Então, o segredo, Felipe, é assim, eu gosto de dizer assim, as pessoas ficam assustadas, porque a CIA construiu a sua reputação em cima de resultado. Nós somos uma empresa de alta performance e de resultado. Então, só que às vezes não dá para vender, não tem condições, o mercado não suporta vender 400 unidades. Tá bom, então vamos fazer uma fase de 200 e vamos transformar essas 200 em um sucesso. Então, eu gosto de dizer assim, nós iremos fazer venda de 100%. Agora, eu não sei 100% de quantas. Se 100% de 200, se 100% de 300 ou 100% de 400. Por isso que também existe um formato e uma estratégia de faseamento. E aí, muito importante.
Você estratégia falando de faseamento. de faseamento, eu me lembrei do empreendimento meu, que tinha 400 unidades. Aí, o que é que eu fiz? Eu lancei 2 blocos, com 12 unidades cada um, e tinham 24 apartamentos. Cara, deu fila, eu não entendia de técnica de panela de pressão, mas deu fila, gente brigando, né? Parecia com o seu stand de venda lá. Eu quero esse, eu quero esse. Cara, o boato na cidade foi que o lançamento tinha sido um sucesso, né? Cara, eles não sabiam que eu só tinha lançado 24 unidades, né? Assim, sabia, mas a percepção no mercado foi um sucesso, né? Então, eu realmente, depois dessa aí, cara, o que eu posso fazer para ter lançamento faseado, eu faço, né? Até fazer, muitas vezes, Então, empreendimento, na arquitetura você muda, você vai fazer um prédio ou um condomínio, você faz de uma maneira tal que consiga faseamento. exatamente. Por isso, Felipe, que o faseamento ele não começa na venda, ele começa na concepção do projeto. Você sabe disso. Então, por isso que hoje a CIA participa dos projetos e a gente já lá no início, no comecinho, fala, cara, como é que nós vamos fazer esse faseamento? Não, mas não vai precisar. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Vamos pensar no faseamento no projeto, não pensar no faseamento na hora, porque você sabe que tem projetos que você fez em torres de 24, certo? Mas talvez se você tivesse uma torre de 88, você teria, ou de 96, né? Seria muito mais difícil, ou quase impossível, você colocar meio prédio. Mas Isso. você pensou lá no projeto. Perfeito. Paulinho, e uma coisa recorrente que eu vejo em todo lugar que eu vou é o seguinte, e a gente conversou muitas vezes sobre isso, aqui é diferente, né? Quando você chega numa praça nova e todo mundo começa a falar, aqui é diferente, aqui não vai funcionar, essas coisas não vão funcionar, né? Realmente, aqui é diferente, assim, ou você consegue, tem lugares e lugares, ou você consegue fazer a técnica funcionar em qualquer lugar. Tá? Isso é uma coisa tão relevante, Felipe, que o slogan da CIA é diferente em cada cidade, igual em todo o país. Por quê? Nós já atuamos nesses 25 anos de CIA em mais de 90 cidades. A gente chega em cada cidade, a gente obviamente tem que respeitar a cultura do lugar. Porque a cultura de cada cidade, você sabe disso, não existem 2 cidades no mundo que têm a mesma cultura. Toda cidade tem a sua cultura, o seu clima, e, consequentemente, o mercado imobiliário, também diferentemente do que muitas pessoas imaginam, ele opera sobre a lógica do microclima. Quer dizer, não é porque, na realidade, eu estou aqui hoje em Santa Catarina, Florianópolis é uma coisa, agora que você conhece bem, Palhoça é outra coisa, Biguaçu é outra, Porto Belo é outra, Itapema é outra e Balneário Camboriú é outra. Elas estão coladas. Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú são contíguas. Você não consegue nem perceber quando você está saindo de uma e entrando na outra. Elas têm mercados distintos. Então, É a famosa história que o mercado imobiliário é local, né? Exatamente. Você precisa respeitar a cultura local, só que as pessoas esquecem, né, as empresas, que no fundo todo mundo quer a mesma coisa. O que o Felipe quer, que está em Maceió, o que o Paulo quer, que está hoje aqui em Santa Catarina, é a mesma coisa. Ter os amigos, estar perto da família, comprar um produto que te satisfaça. Então é tudo igual. Eu tenho falado muito sobre o alto padrão. O alto padrão, hoje, é o mesmo no mundo. O carro do cara em Londres é o carro do cara em São Paulo, que é o cara do carro em Hong Kong, que é o relógio, a roupa. A gente está muito padronizado. Então, o que eu entendo? Você tem que respeitar a cultura local, ok. Isso é fundamental. Mas você precisa quebrar as regras. Porque essa história de que aqui não vai funcionar, isso não tem nada a ver. Vai funcionar sim. Porque se ele tiver desejo, ele vai comprar. E ponto final. Se você colocar o produto certo, né, pensado, com diferenciais que sejam percebidos, ele vai comprar. Ponto. Ah, mas aqui é diferente. Eu escuto falar isso. O cliente daqui não vai se sujeitar à panela de pressão, porque ele é um advogado, porque ele é um médico, porque ele é... Se ele tiver com vontade, como eu gosto de dizer, se ele tiver com tesão, ele vai sim e vai comprar. E a gente faz isso no Brasil, inclusive em Pernambuco. Por que em Pernambuco? Conta a historinha por trás disso. Porque o Pernambuco é muito bairrista, né? O gaúcho é muito bairrista, são os 2 mais bairristas do Brasil, né? Aqui é diferente. O aqui é diferente no Rio Grande do Sul. Eu adoro os gaúchos, adoro os pernambucanos, mas o aqui é diferente, é muito forte nesses 2 estados, mais do que qualquer outro do Brasil. Jura, cara? Aquela velha história de Pernambuco, né? Que o Capibaribe e o Beberibe se juntam para criar o Oceano Atlântico.
Eu fiz faculdade lá, né? Tem muito amigo pernambucano, cara. É muito engraçado isso, porque Pernambuco pertencia a Alagoas, não sei se você sabe, né? Eles acham que Alagoas pertencia a Pernambuco, né? Mas é o Nas contrário, capitanias obviamente, né? hereditárias. Cara, Paulinho, você falou algumas vezes aí da CIA, 25 anos, etc. Fala para a turma que está nos ouvindo aí o que é a CIA, quem é a CIA, né? O que é que vocês fazem? Você falou de acompanhamento desde o início. É uma imobiliária, não é imobiliária? Primeira curiosidade da CIA, Felipe, eu acho que nem você sabe dessa. A CIA foi fundada em 1997, vai completar 25 anos, e ela começou coordenando projetos verticais. O nosso histórico, diferentemente você sabia disso? Pouca gente sabe disso. Todo mundo, não, vocês começaram vendendo condomínios, começaram com... Não, a gente começou vendendo projetos verticais de uma construtora chamada FAO2, que depois virou Agri, que depois virou PDG, do Fernando Albuquerque, que é um grande empresário e amigo, e vendendo produtos verticais. E a CIA, ela já nasceu com a concepção, com a ideia de não ser uma imobiliária, de ser uma empresa que coordena projetos, uma empresa de inteligência imobiliária. Então, a gente começou primeiro com o serviço de coordenação, depois a gente esticou esse serviço para gestão de marketing e hoje também para o auxílio do empreendedor no desenvolvimento dos projetos em função de toda a nossa experiência, na concepção e no desenvolvimento dos projetos. Então, a CIA não vende. Eu gosto de dizer, vocês perguntam, o que a CIA faz? Eu vou te falar o que a CIA não faz. Ela não vende, ela coordena as empresas que vendem, ela coordena as agências de propaganda através do seu departamento de gestão e auxilia o empreendedor no desenvolvimento dos projetos, verticais e horizontais. Paulinho, vocês foram pioneiros em coordenação ou já existia alguma coisa? Não, a gente inventou a palavra, literalmente. A gente pegou essa ideia maravilhosa do Dr. Renato da panela de pressão e o Dr. Renato tinha já essa ideia de trabalhar com o mercado todo por conta do Alphaville, mas a gente começou fazendo isso no vertical, não foi nem no horizontal. Então, a palavra, porque o mercado, Felipe, na década de 80, 70 e 80 era assim, você escolhia uma imobiliária, não sei se você passou por isso, você escolhia uma imobiliária e dava aquele produto para a imobiliária. Isso era no Brasil inteiro, tá? Não existia um produto multi-imobiliárias, um produto que você tivesse um pool de imobiliárias, que era a palavra que se usava na época. Então, você pegava um determinado produto, não, quem vai vender meu produto é a imobiliária A. Em raríssimos casos, no Brasil, você tinha a imobiliária A e a imobiliária B, duas imobiliárias. Raríssimo. Mas o padrão era a construtora, incorporadora ou loteadora dava para uma imobiliária vender, ponto. E a gente achou que isso não tinha lógica nenhuma, que a gente poderia, sim, trazer o mercado às empresas que ficavam a palavra afastadas, ficavam fora desse processo de venda, nós poderíamos trazê-las para o nosso projeto e coordenar eles, fazendo com que eles tivessem um único discurso. Então, a estratégia, a estrutura da CIA para treinar, acompanhar, monitorar esses corretores. Nós temos projetos que trabalham 10 imobiliárias e temos projetos que trabalham 60, 70 imobiliárias. E coordenar todos esses corretores realmente é uma tarefa, fala disso. Essa era a minha pergunta que eu ia fazer agora. Como é essa coordenação das imobiliárias, dos corretores? Você chega no mercado, muitas vezes, que o cara ali é o rei, o cara manda, ou até em mercados que não são muito, vamos dizer assim, primitivos ainda, muito elementares, né, amadores, com poucas imobiliárias, pouco sofisticado. Fala para a gente, cara, não deve ser fácil não, né, lidar e coordenar essa turma toda, até porque é uma turma muito focada, né, muito direcionada à venda a curto prazo, né? Eu gosto de dizer que o principal motivo da existência da CIA é porque o incorporador e loteador ele não tem essa expertise e não quer ter esse tipo de incomodação. Porque a gestão da equipe de vendas é uma loucura, né, Felipe? Então, nós temos um time hoje muito bem preparado na CIA, que foi formado ao longo dos anos, que aprende no resumo assim, apertar e assoprar, né? Se você apertar demais, você mata o passarinho. Se você abrir muito a mão, o passarinho voa. Então, a nossa relação com as imobiliárias é uma relação... Eles são os nossos clientes internos. A CIA tem 2 clientes, o incorporador, o loteador e as imobiliárias. E nós fazemos esse meio do caminho entre absorver o conhecimento
conhecimento do corretor, fazer com que ele faça um discurso único, né? Criar essa estratégia e fazer com que ele aplique a estratégia. Agora, se eu tenho uma equipe única, é infinitamente mais fácil. Agora, você imagine processos que nem nós fizemos aqui em Santa Catarina, em Porto Belo, que nós trabalhamos com 81 imobiliárias. É um trabalho insano, é um trabalho enlouquecedor, né? Porque você tem que fazer com que todo mundo fale a mesma coisa. Paulinho, você está sentindo alguma mudança no perfil dos corretores nos últimos 10, 15 anos, 20 anos? Para melhor, para pior? O que é que você está Melhorando vendo? muito, Felipe, melhorando muito, né? O digital, a gente falava isso há muito tempo atrás, né? E hoje é a realidade, hoje o corretor está totalmente engajado, tem muita gente preparada hoje, você tem mercados extremamente profissionais, por exemplo, Pernambuco, por exemplo, Goiânia, né? Não vou falar de São Paulo, né? Que é um mau e bom exemplo, mas você tem mercados extremamente profissionais. Acabamos de fazer agora um lançamento em Caruaru, né? Uma cidade, foi o nosso penúltimo lançamento do ano, o último foi em João Pessoa. Um mercado extremamente profissional, Campina Grande. Então você tem gente boa hoje em muitas praças do Brasil e muita gente. A informação está disponível para todos e o corretor hoje ele pode buscar essa informação Mas isso é aonde ele impressionante. estiver. Paulinho, eu estava, essa semana agora, né, eu estava fazendo um curso de copywriting em Londres. Cara, a informação, eu estou fazendo também um curso de urbanismo lá nos Estados Unidos. Cara, a informação está aí, a maioria delas é muito barata ou de graça, essas informações, né? É impressionante. Qualquer pessoa que tem mínimo de curiosidade hoje está aí. E uma coisa que é interessante, cara, é que você sabe bem, eu trabalho também com captação de recursos para empreendimentos imobiliários, né? E sempre os fundos de investimentos, os investidores, sempre disseram a vida toda que o maior problema de fazer negócio fora de São Paulo era a governança das incorporadoras, construtoras, né, que não tinham, né, e citam um exemplo de 15 anos atrás, quando a empresa não tinha nem sistema, era no Excel. Cara, eu não me deparei até hoje com uma empresa dessa. Todas as empresas que eu tenho, do mesmo jeito que se falou em relação ao alto padrão no mundo que está nivelado, hoje todo mundo tem os mesmos sistemas de venda, de ERP, todas as construtoras estão muito arrumadinhas também. Então, isso eu tenho visto também no setor com as médias. Agora, Paulinho, uma das coisas que a gente viu naquela loucura de 2008, né, 2007, 2005, 2008, e com o que veio depois, né, com aquela recessão dos anos Dilma, é que a maioria das grandes incorporadoras elas passaram a ter suas próprias houses, né? Eu queria que você me explicasse o seguinte, assim, na sua ótica, em que situação a house ela é fundamental para um incorporador, em qual situação é melhor trabalhar com o mercado, né? E se no seu modelo, algum dos dois tem diferença? Perfeito. Então, primeiro com relação à house. Em muitos casos, a house é absolutamente necessária. Inclusive, nós hoje, se temos várias houses, e olha que coisa interessante, a gente tem alguns empreendedores super inteligentes, eles não querem gerir a própria house deles, eles sabem a importância da house, sabem que a house é fundamental para o processo. Em alguns casos, eu recomendo a formação da house e ajudo na elaboração da house, a contratação dos profissionais da house. Só que a house... ele não quer ter esse tipo de... Ele quer o resultado, mas ele não quer o meu a caso, gestão assim, disso. eu sempre que eu pensei em fazer uma house, dizia, meu Deus do céu, outro negócio para eu tomar conta. É exatamente isso. Então, em determinadas situações, Felipe, a house é muito importante. Por quê? Porque existem mercados que os corretores são extremamente focados e fortes em lançamento. Tá? Então, eles lançam, aquilo tem um sucesso absoluto, depois eles abandonam o produto. O próprio caso da cidade de São Paulo. Quando você tem um grande lançamento na cidade de São Paulo, aquilo ali é uma loucura, é um gafanhoto que passa, né? Um ataque de gafanhoto. Só que é o seguinte, cara, deu 15 dias depois do lançamento, a turma está focada em outro lançamento. Então, quando você tem mercados que tem muitos lançamentos, os corretores lançam e querem para outro lançamento. Porque ele é aquele beija-flor, né? Ele vai ali na flor que tem o pólen, que tem ali o açúcar. Ele quer beber sempre água fresca. Então, é isso. Então, quando o mercado é muito forte de lançamento, normalmente ele é muito ruim do remanescente. Você precisa ter uma equipe focada. Além de ter produtos muito específicos de altíssimo padrão, que necessitam de um nível de detalhamento e especificidade
que o corretor só vai estar devidamente preparado se ele for da casa. Eu acho que, além do produto de alto padrão, tem também os produtos complexos, né? Os grandes complexos de uso misto, imobiliário turístico, né? É muita informação, né? Geralmente, o corretor tradicional ele não consegue abarcar tudo aquilo ali. Na minha experiência aqui, tem gente também que tem a house, que, vamos dizer assim, não é nem uma house interna, né? São alguns corretores que ficaram especializados naquele empreendimento também, né? E acabam... Eu me lembro de um loteamento aqui, que você conhece, na Barra de São Miguel, em que um corretor levantou o empreendimento. Um corretor disse, eu vou me dedicar a esse empreendimento, depois que ninguém mais queria, depois do lançamento, ele ficou lá dentro e virou tipo a house do empreendimento. Foi muito interessante de ver isso, cara. Você vê muito isso por aí, esse é o não? verdadeiro foco, né? Vejo muito isso, né, Felipe? Esse é o verdadeiro foco. Eu aprendi na vida que foco não é falar sim, o foco é falar não, né? Falar não para as outras coisas, né? Quer dizer, então, quando a gente fala foco, para o corretor é muito complexo o foco, porque daí ele tem que falar não, 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 eu vou trabalhar esse produto, para o resto de tudo eu vou falar não. Paulinho, e sobre a questão ainda dos corretores, né, cara? Você falou que está melhorando, estão bem mais qualificados, e a pergunta que todo mundo faz aí o tempo todo é qual é o futuro da corretagem, dos corretores, né? Com essa desintermediação aí do digital, né? A gente teve aquele problema que teve aí recente aí da Zap. Me conta aí, qual é a sua visão sobre isso, né? Tem a visão 8 que vai acabar, a visão 80 que sempre vai ter, e a visão meio termo, que geralmente é a mais sensata e correta, que depende, né? A minha resposta realmente depende. Assim, o corretor antigo, aquele corretor que ainda não está inserido no digital, né? Que não faz um trabalho extremamente qualificado, que acha que pode trabalhar qualquer tipo de produto e pode ter tudo, esse corretor já morreu. Ele só ainda não foi convocado para o enterro dele, mas ele já morreu. Ele morreu mesmo? Ou ele continua ganhando dinheiro e está ali com a carteira de clientes dele? Cada dia menos. Cada dia menos, né? Porque ele pode ter a carteira de clientes dele, mas ele tem que entender que ele precisa buscar o especialista na praça e fazer a parceria. Se você for olhar, esse é o modelo da Remax. Né? Por que a Remax é uma empresa tão revolucionária, né? Sou suspeito para falar da Remax, mas por quê? Porque ela defende exatamente isso, ela defende a ultra especialização e o foco em poucos produtos. Né? E o micro, quer dizer, o cara tem que ser especialista, não é naquela cidade, é naquele micro bairro, né? Com 20, 30 imóveis. Então, esse é o modelo que tem outras empresas muito boas que fazem. Então, esse profissional é o profissional que eu acredito. Eu não acredito que o corretor, de maneira nenhuma, vai deixar de existir. Né? Ele é uma ferramenta fundamental para o processo, a complexidade do imóvel, tudo, essa história do que o cara vai entrar e vai fazer tudo pelo digital sem conhecer o imóvel, não acredito. Paulinho, Você faz vendas digitais, mano. E a gente vê hoje em dia, né, as empresas, cada vez mais o corretor tem que estar lá no sistema da empresa, no sistema de gestão de vendas, alimentando, dando feedback, colocando, né? Então, um corretor tradicionalzão, que muitas vezes nem entra em computador, não tem isso, né? Cada vez mais vai estar fazendo realmente mais sofisticado. Paulinho, a gente sempre fala Estados Unidos, você falou da Remax, daqui a pouco a gente entra nesse assunto também, mas a gente tem um assunto aqui que cara, é a tal da exclusividade, né? Lá nos Estados Unidos funciona redondo, né? E fantástico. E aqui no Brasil sempre há uma relutância muito grande dos corretores, né, em implantar ela. Por que tem essa relutância? E o que é que você acha disso aqui para o Brasil, para a nossa cultura? É o caminho a ser seguido? Isso é inevitável, isso cada dia está melhor, porque primeiro que hoje você tem ferramenta, eu posso deixar com um corretor só e ele pode colocar numa rede que todos os corretores vão estar disponíveis. Segundo que eu preciso que alguém tenha verdadeiramente foco nisso. Você vê o caso, falando aqui de novo da Remax, o que ela foca? Ela não foca no comprador do imóvel, ela foca no proprietário do imóvel. O cliente dela é o proprietário. Então eu preciso pegar aquele imóvel e preciso colocar na rede e vender esse imóvel. Isso funciona muito bem lá fora. Aqui existe uma visão distorcida do brasileiro que quanto maior o número de imobiliárias eu deixar o meu imóvel, melhor vai ser a minha oportunidade de venda. Isso é uma besteira que existe. Quantas vezes todos nós brasileiros já passamos um determinado imóvel e vimos 10 placas de venda? Qual é a visão? Como é que um proprietário deixa um cara colocar 10 placas diferentes no seu imóvel? Qual a imagem que você está passando desse imóvel? Que esse proprietário está desesperado para vender e que esse imóvel está liquidando.
Na verdade, Paulinho, o que eu acho é o seguinte, você falando isso, veio na cabeça agora o seguinte, a gente tem dentro da família, nossos casos pessoais, além da experiência no mercado imobiliário, é que muitas vezes, pelo formato que a gente tem hoje, a gente sabe que avisa um corretor que tem aquele apartamento para vender, e a gente não sabe se aquele corretor vai dar energia ou não, e não dá energia, ou fala com a carteira dele ali, e ninguém tem interesse, depois disso ele não tem mais o que fazer. Enquanto que no outro modelo, né, como você fala, no modelo americano aí, que você falou, que a Remax está tentando implantar aqui, você na verdade, tem um corretor captador do imóvel, que representa o dono do imóvel, e tem um corretor que representa o comprador. Então, o cara simplesmente pega, estou com tal imóvel, bota no sistema que todo mundo nos Estados Unidos vê que está disponível aquele imóvel. Então, aí funciona, porque aí sim, o cara sabe que tem um corretor representando ele e que está tendo visibilidade para todo mundo. Aí, dentro disso, cara, eu queria, assim, eu vou só explicar para a turma o que é que tem a ver a Remax com esse nosso papo, e depois eu queria que você me explicasse como é que tem sido essa jornada da Remax aqui no Brasil. Né? O Paulo Toledo, ele é sócio, um dos donos da Remax no Brasil. A Remax, para quem não sabe, é a maior imobiliária de franquia do mundo, né? E ele ele trouxe para o Brasil, tá? E eu queria, Paulinho, então, dentro disso, eu sei que o seu tempo é mais dedicado para a CIA, né? A gestão lá na Remax é mais profissionalizada, com o meu grande amigo Peixoto Acioli, o famoso Peixotinho. Mas explica para a gente como é que tem sido essa jornada da Remax e se ela está no caminho de conseguir fazer isso aqui no Brasil também. A Remax, como você falou, o Peixoto, que é o CEO hoje, que lidera a companhia, né? Eu sou só acionista, não estou na gestão lá do dia a dia, meu foco é 100% a CIA, mas a Remax, ela veio com um modelo de franquia imobiliária. Felipe, ninguém acreditava nisso quando nós trouxemos, eu, Renato e José Luiz, quando nós trouxemos Remax para o Brasil, era 101% de recusa. E a gente acreditou sempre no modelo, investimos muito, a Peixoto tem feito um trabalho brilhante aí, temos sócios espetaculares, nós somos em 6 sócios, e temos feito uma trajetória. Hoje a Remax está com 530, se me falha a memória, agências aí, 8 mil corretores, foi um trabalho incrível, e o foco dela é esse, é profissionalização, treinamento, Universidade Remax, sistema, processo, né, e gestão. E ela tem conseguido, e para nossa felicidade, ganhou ano passado como a melhor franquia do Brasil, de todas as áreas, concorrendo com... Não, e ganhou essa, e ganhou a Subway, melhor franquia Remax do mundo também, né? que mais cresceu, exato, com o melhor processo. Então, a gente tem feito um trabalho espetacular. Então, por quê? Porque a gente entende que precisa quebrar alguns paradigmas no mercado, e a Remax tem conseguido quebrar muitos paradigmas, como muitas outras imobiliárias no Brasil. Nós temos grandes amigos, donos de muitas imobiliárias importantes aí no Brasil, em todos os estados. O mercado está se profissionalizando demais. Eu acredito cada dia mais na profissionalização do mercado de vendas no Brasil. Paulinho, vamos falar agora de mercado digital, né? Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás, né? Eu estava conversando com você, e você falou que ia lançar estava montando uma empresa de lançamentos digitais, né? E eu sei que depois você começou a implantar isso. Fala para a gente dessa experiência, tá? Como é que é? O que é exatamente esse negócio, né? E você faz, na verdade, a panela de pressão digital, não é isso? Então, a gente sempre acreditou muito na combinação entre o presencial e o digital. Eu não acredito em nada unicanal. Eu acredito em multicanais, né? E aí a gente falou, puxa vida, será que a gente não consegue fazer uma ferramenta que a gente possa fazer a panela de pressão presencial e a gente possa fazer também a panela de pressão digital, né? E aí, Felipe, a gente trouxe um parceiro aí de tecnologia e desenvolvemos uma ferramenta que tem o óbvio nome de espelho digital, né? O espelho digital. E, cara, a gente já fez em 8 ou 9 lançamentos. Fizemos, inclusive, na Pedra Branca agora recentemente. Fizemos em projetos verticais, que é fazer a largada em vários pontos. Quer dizer, o cliente pode comprar presencialmente na loja, no stand de vendas, ele pode comprar na imobiliária, ou ele pode se cadastrar, tem todo um processo, não é simplesmente deixar o nome. Ele recebe um link exclusivo, entra no link e compra a unidade dele. Cara, foi incrível. A gente fez isso agora, dia 9 de dezembro, em Caruaru.
Foi um espetáculo. Tivemos Paulinho, 45% você já das fez vendas isso digitais. somente digital, sem físico? Eu fiz, cara. Fiz. Por incrível que pareça, a gente fez 100% digital. Foi um caso muito específico, porque tinha uma demanda reprimida absurda, que foi a segunda etapa da Pedra Branca, do Reserva da Pedra. A gente fez 100% digital. Mas assim, não é uma exceção, tá? Esse Entendi. não é um caso, não é um bom exemplo. Mas o que eu acredito hoje, 60-40, 70-30, 60 presencial, 50 presencial, 70 presencial, o resto digital. Mas é incrível, porque o cliente, ele entra, ele tem todas as informações, ele escolhe o produto. É lógico, Felipe, aí tem uma coisa muito importante. Mas o cara está comprando, ele já conheceu o produto. Isso é importante entender. Não é que ele está comprando o produto digitalmente. Ele já comprou o produto conceitualmente, ele já visitou a loja conceito, ele já foi na área, ele já teve todas as informações do cliente. Só que a gente não deixa ele comprar, a gente marca para o dia D para ele ter aquela panela de pressão. Então, o que as pessoas não entendem, o processo de compra, ele não é pura e simplesmente aquele dia, o dia D. Eu gosto de dizer que o cliente ele já comprou, ele só vai escolher a unidade naquele dia. E na nossa metodologia, a gente não deixa ele escolher antes. Bom, perfeito. Agora, Paulinho, você está falando isso tudo, aí eu estou voltando um passo atrás aqui, cara, nessa questão de lançamento. Eu já conversei isso com você algumas vezes, né? E é sobre o grau de liberdade e de autonomia que você tem ou não nos lançamentos, né, nesses processos, velho. Fala aí, como a gente está falando sempre, você falou que tem dois clientes, né, o cliente imobiliário e o cliente empresário. Como é esse relacionamento com o empresário, velho? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Porque certamente ele tem amigos na cidade que pedem favor a ele para, o tio dele, um grande parceiro, quer comprar, não quer submeter a isso, quer separar, né? Ou então o cara, de repente, tem uma equipe que não dá tanta autonomia para você. Fala um pouquinho desses bastidores para a gente, cara. Qual é o tipo de cara que você não quer trabalhar e qual seria o cliente perfeito? Não, lógico. Não, eu acho assim, primeiro, falar um pouquinho assim eu e os meus sócios, né? Vou falar de mim, mas os meus sócios, eu sou extremamente competitivo. Eu não gosto de perder nem para o ímpar, né? Quanto mais ser contratado para um lançamento e não fazer sucesso. Então, esse é um primeiro motivo. O cliente nos contrata para trazer o resultado para ele, né? E o resultado, ele depende de vários fatores. Quer dizer, não é só o nosso trabalho soma uma série de fatores. Poderia falar, não, a gente vendeu, né, a gente é muito conhecido, né, Felipe, porque nós construímos o nosso nome em função do resultado, ponto. Então eu preciso ter o controle da situação. Isso não significa que o cliente ele não vai poder participar. Lógico, a gente vai construir tudo a quatro mãos, mas tem decisões que dependem e elas têm que estar no nosso controle. Por exemplo, não tem exceção. Mas o cara é meu primo. Abre só esse lotezinho para mim. Deixa eu comprar esse apartamento antes. Isso tudo prejudica e a gente não deixa acontecer. Então, isso é fundamental para que a gente tenha autonomia. E o cliente, diferentemente do que muita gente imagina, eu não estou preocupado se o cliente é grande ou pequeno, se ele é famoso ou se ele não é famoso. Mas é muito importante para nós a gente ter liberdade para trabalhar. Isso não significa que o cliente vai chegar e vai entregar a chave para a gente e vai falar, não, faz o que vocês quiserem. Não é isso. A gente é super... a gente acredita num trabalho realmente de cocriação, de construção disso. Até porque o empreendedor, ele conhece a cidade dele, a cultura dele, muito mais do que a gente. E a gente precisa beber dessa experiência. Só que na hora da decisão, Felipe, eu preciso estar no controle, eu preciso tomar decisão. E aí nesse ponto eu sou, vamos dizer assim, firme, porque eu não posso ter nenhum tipo... Não, Paulo, mas é o seguinte, eu só quero que você abra aqui 10 unidades para meus amigos. Não, Felipe. Como eu gosto de dizer para um cliente, um grande cliente comum nosso, amigo, ele falou uma frase que eu fiquei... Ele falou assim, eu mando no projeto, mas quem manda em mim é você, né? Foi o Maurício que falou, né? Então, quem manda no projeto é o Paulo, eu posso mandar nele, mas quem manda no projeto é ele. Então, eu acho que isso aqui é fundamental. A gente precisa ter autonomia para fazer isso. E também é uma característica da minha personalidade, né? É comum você sair de um projeto por causa desse tipo de problema, de choque com o empresário, ou é raro? Felipe, eu vou te dizer que é raro, mas já aconteceu algumas vezes.
Como diz é raro, como tem aquela brincadeira, é raro, mas sempre acontece. Não, já aconteceu, sim. Porque depois de tanto tempo de profissão, não é uma questão, é uma questão de entender que você está contribuindo. E se a gente entende que a gente não está contribuindo, a nossa relação com o projeto, ela não é, tem um contrato, mas eu gosto de dizer que o contrato é livre, porque tem que ser uma relação de satisfação cara, total. você sabe que meus contratos, assim, meus contratos que eu tenho de assessoria, assim, de advisory, né, que eu faço com algumas pessoas, é o seguinte: 30 dias para você qualquer parte destratar. Se não está querendo ficar, não tem problema, zero de estresse, né? Lógico. Não faz sentido. Agora, Paulinho, hoje você já deve ter um baita instinto, né, cara? Assim, você deve sentir já no ar, velho, quando vai dar certo, quando não vai dar certo. Tem isso, cara? Tem sim, Felipe. Meu pai me ensinou, foi um grande professor, é um grande professor. Meu pai me ensinou o seguinte: que nós não temos capacidade para ler e entender o nosso instinto. Na realidade, é uma quantidade de informações que a gente vai recebendo ao longo da vida, né? Que você chega e fala, cara, isso aqui eu estou sentindo que vai. A gente não consegue materializar essa percepção, né? O famoso feeling, né? Isso. O que é o feeling? O feeling é uma quantidade de informações que você adquiriu ao longo da vida e fala, cara, isso aqui vai dar. O inconsciente processou tudo aquilo e disse, é desse jeito, né? Que o nosso consciente não consegue processar aquilo tudo. Ele está lembrando de coisas lá de 20 anos atrás que você nem lembra mais. Você nem lembra mais, entendeu? Então eu respeito muito isso, né? Em seguir os meus instintos, escuto também os meus sócios, né? Recentemente a gente teve um caso aí que você mesmo falou, eu não sei te explicar, mas acho que vai dar errado, e o Pedro também estava com a sensibilidade que ia dar errado. Dito e feito, você vê que a tua sensibilidade e a sensibilidade do Pedro, né, nosso sócio, foi, cara, não entra nesse negócio que vai dar ruim. E a gente não tinha nenhuma formalização técnica disso, né? Então eu confio muito na sensibilidade e também isso também está muito ligado às minhas características pessoais, né? Sou uma pessoa muito ativa e muito focada no resultado, né? Sou muito focado no resultado. E também, Felipe, eu entendo assim, eu gosto de dizer que a gente tem um dogma na CIA que é tudo pelo projeto. Eu não trabalho para o empreendedor, eu trabalho por projeto. E todos nós trabalhamos para o resultado do projeto para ele. Então, se o projeto for bom, eu nunca penso assim, isso vai ser bom para a CIA. Eu penso assim, isso vai ser bom, isso é bom pro projeto? Cara, isso vai ser bom para o empreendedor, isso vai ser bom para o corretor, isso vai ser bom para a CIA. Então, eu tenho uma visão muito clara. Você está falando isso, estou me lembrando do Peixotinho. O Peixotinho, ele sempre fala uma coisa para mim. Foi quando a gente foi fazer o primeiro Nordeste Invest, e que tinha uma série de... Eu era presidente da BEM de Alagoas, e vários diretores criticando, né, porque achou que a gente estava gastando dinheiro à toa, viajando, Portugal, etc. E ele veio todo preocupado para mim. Eu falei, não, Peixotinho, não se preocupe, não. O que importa aqui é o resultado. Se der errado, fudeu. Então, realmente, vão comer nosso fígado. Se der certo, todo mundo vai esquecer tudo, vai vir parabenizar a gente. Foi o que aconteceu. É a mesma coisa. Pode até ter desgaste durante o lançamento, esse processo todo, mas deu certo, alma lavada e tudo bem, né? Deu certo. Então, o cara estava certo. Exatamente. Né? E eu acho que uma questão... Desculpe, só para complementar, uma questão importante, o empreendedor, ele quer colocar também a mão dele, ele é o dono, né? Então, o que eu treinei a minha cabeça e também a cabeça do time é o seguinte: às vezes a gente faz uma campanha, né? Isso acontece muito no marketing. Então, pô, Paulo, mas eu não gostei dessa cor, eu quero outra cor. Beleza. Vai impactar no resultado? Não. Deixa ele colocar a cor que ele quiser. O comando da comunicação vai impactar no resultado? Vai. Não deixe passar. Entendeu? Então, a gente briga no sentido positivo muito com o empreendedor. A gente nunca é omisso. Assim, a gente não aceita nenhum papel de omissão, né? Então, se a gente acha que está errado, a gente vai gritar mesmo. A gente está chegando aqui no término, eu vou fazer algumas perguntas, anota aí elas para você responder de uma vez. A primeira é se existe diferença, quais são as diferenças entre o mercado de loteamentos de horizontal e de vertical? Né? Você vai fazer um lançamento de um e de outro, tem alguma diferença ou é tudo a mesma coisa? A segunda, cara, é loteamentos, cara. Como é que você está vendo aí nosso setor, né? Especialmente esse ano aí que vai ser mais desafiador?
A outra é que você falou 2 vezes ou 3 sobre Pedra Branca, de um lançamento que fez lá, que é um bairro, puta bairro planejado, né? E a gente fala de Cadeirinha porque nós dois estamos no conselho, né, lá. Mas fala para a turma, tem alguma diferença entre lançar loteamento vertical e vender bairro planejado, marketing e vendas? E, por fim, meu irmão, você tem muita experiência de vida aí no mercado imobiliário. Destila aí para a gente, né? Finaliza destilando para a gente suas lições de vida, né? O que é que você aprendeu, o conselho que você dá, que muita gente ainda bate cabeça e diz, porra, se faço isso, eu faço aquilo, e que você já aprendeu que tem que ser feito. Não faça isso de jeito nenhum, por exemplo. E assim, desculpa, se puder também direcionar um pouco desses conselhos para um ano como esse, que é um ano desafiador, né? Muita gente me pergunta, vou lançar, não vou lançar, né? Quais são suas orientações em relação a isso? Perfeito. Então, respondendo aqui. Primeiro, as diferenças entre horizontal e vertical, né? Lógico que são produtos diferentes, mas o nosso entendimento é assim, vamos focar no ser humano. Num determinado momento da vida, não vamos focar no produto, vamos focar nas pessoas. Num determinado momento da vida, a sua vida ela está voltando para o produto horizontal. Você busca coisas que estão ligadas ao produto horizontal, construindo seu filho, sua família está crescendo. Num determinado momento, a sua vida está mais com o produto original, vertical. Então, eu procuro não focar no produto, eu procuro focar nas necessidades das pessoas. O meu foco é gente. Nós temos um amigo em comum, né? Que é o Irapuan Dantas, que ele fala assim, você é um psicólogo de vendas, né? Eu gostei muito quando ele fala isso, eu fiquei lisonjeado, porque eu me considero uma pessoa especialista em gente, né? Se eu entendo bem a gente, eu vou entender o produto. Então, objetivamente, existe diferença entre produto horizontal e vertical? Eu vou te responder, existe diferença entre um ser humano que mora numa casa e um ser humano que mora num apartamento? Ou ele é o mesmo ser humano? Respondi a tua pergunta, eu acredito. Não tem diferença nenhuma. Loteamentos para 2022. Né? Eu até vou compartilhar aí. A gente vai publicar um artigo que eu estou escrevendo, que eu acabei de escrever. Você até me deu uma sábia contribuição nesse artigo, né, Felipe? Perspectivas para o mercado de 2022. Então, de loteamento de uma maneira geral. A gente sabe que tem indicadores extremamente negativos, né, crescimento, desemprego, aumento de juros para 2022. Porém, contudo, e entretanto, a gente tem uma coisa muito importante. As pessoas estão ressignificando as suas vidas. Quando eu penso em mudar minha vida, a primeira coisa que eu penso hoje é saúde, depois é meu lar, a minha fortaleza. Então, o desejo de mudar de vida, de reconstruir a sua vida em outro lugar, de uma outra forma, está em todos nós, do planeta Terra. Então, o imóvel vai continuar vendendo em 2022, porque mesmo com esses números negativos, e não tenho o que falar sobre os números, a gente sabe que a situação de 2022 é complexa, as pessoas estão naquela necessidade de construir a sua fortaleza. Estamos aí nesse momento aí, Covid, e todo mundo fala, meu Deus do céu, aonde eu estou bem? Eu estou bem na minha casa. Então ele vai fazer de tudo para que a casa dele o deixe seguro, que é a coisa mais importante das nossas vidas. Terceiro, você me perguntou sobre a Pedra Branca. Primeiro, se tem uma diferença do produto horizontal para o produto vertical. Depois, você falou se existe uma diferença de vender um loteamento e vender um bairro planejado. A diferença é gigante. Gigante. Por quê? Porque quando eu estou vendendo um terreno ou estou vendendo um apartamento, eu estou naquele microambiente. Quando eu estou vendendo um bairro, eu só vou comprar aquele produto se eu comprar primeiro o bairro. O produto imobiliário, ele não é produto, ele é subproduto. Então, um apartamento na Pedra Branca, um apartamento no Alphaville, um terreno no Alphaville, um apartamento no Parque Una, ele não é um produto imobiliário, ele é um subproduto. O produto é o bairro. Então, você precisa primeiro comprar o conceito do bairro. Você precisa entender aquele ecossistema que você vai mudar a sua vida. Se você entender que aquilo é bom para você, aí você vai comprar o subproduto. Então, acho que isso é absolutamente fundamental. Fundamental. Né? É mais uma compra de destino do que de endereço do que necessariamente de um produto. Né? Exatamente. Por que eu vou mudar para esse lugar? Só porque é lindo, só porque é maravilhoso? Não. Existem muitas outras questões que não estão ligadas só à segurança, só à beleza, só ao ticket, né? Porque as pessoas são enraizadas
nos seus bairros, na sua cidade de origem. Então, isso é fundamental, né? Cara, lição de vida, né, que você falou, acho que eu já falei um pouquinho sobre o ano de 22, né, Felipe? Lição de vida, eu acredito em trabalho, acordar cedo, trabalhar muito, né, e sair da zona de conforto, né? Eu aprendi que o maior mal do ser humano é o excesso de conforto. Então, se você quer ter sucesso na tua vida profissional, pessoal, familiar, você precisa buscar esse equilíbrio. Tem uma coisa que eu gosto muito, que foi um grande amigo que me ensinou, que você talvez conheça essa máxima, mas que quando você é muito jovem, você tem muita saúde, muito tempo e nenhum dinheiro. Quando você está na idade intermediária, 40, 45, se você fez tudo direitinho, você tem saúde ainda, né, porque você ainda é jovem, você tem dinheiro, porque você começou a ter sucesso profissional, mas você não tem tempo. E quando você está no final da sua vida, né, normalmente você tem dinheiro, porque você construiu essa carreira, você já está com um trabalho aposentado, mais tranquilo, você já tem tempo, né, porque você já está com tempo muito mais, mas você não tem saúde. Então, eu acho que o segredo da vida é equilibrar tempo, saúde e dinheiro, todos esses extremos. E eu procuro fazer isso numa vida muito ativa, né, muito ligada à família e às pessoas. Então, eu acho que eu foco a minha vida no esporte, nos meus amigos e na minha família. Então, acho que se você conseguir fazer tudo isso e manter o equilíbrio, a palavra-chave sempre foi para mim, mas a palavra-chave para mim é equilíbrio, né? Então, se você está muito extremo, meu sócio Zé Luiz fala uma coisa que eu adoro também, que é o seguinte: muito de uma coisa muito boa faz muito mal. Comer é bom, muita comida faz mal. Esporte é muito bom, muito esporte também faz mal. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar todas essas questões. Se você conseguir equilibrar tudo isso, você vai ter, certamente, uma vida com muita qualidade e muito sentido, muito propósito. Você sabe que eu estou anotando aqui, eu já anotei 2 frasezinhas que eu tenho na minha newsletter, né? E eu vou divulgar na minha newsletter. Eu tenho citações, né, na newsletter, frasezinhas curtas. Uma delas foi a que você falou, né? Foco não é falar sim, foco é falar não. E a outra foi essa do Zé Luiz, né? Muito de uma coisa muito boa faz mal, não é isso? É isso aí. Muito de uma coisa muito boa é muito ruim. É muito ruim. Pronto. Muito de uma... Estão anotadas aqui. Muito. Cara, muito obrigado, valeu mesmo, Paulinho. Né? Bom demais ouvir você, cara. Eu também queria resgatar uma coisa que você falou aí no meio, né, que você é um psicólogo de vendas, né, da importância de entender de gente. Né? Eu acho que até no mercado financeiro isso é muito pouco visto, né? As pessoas acham que é muito número, técnica, etc. Mas todo negócio do mundo é gente. Então, assim, um conselho que aí eu estou dando é que entendam mais de gente, né? Tentem entender um pouquinho de psicologia, porque tudo que a gente faz na vida, seja funcionário, seja cliente, seja fornecedor, a gente está lidando com pessoas. Né? E isso você sabe fazer muito bem. Eu queria dizer da minha admiração por uma coisa, pela última que você falou. Eu tenho uma tese, você sabe que eu tenho agora, já perdi 23 quilos, né? E estou malhando, mas eu só consegui fazer isso porque eu estou com a rotina ajustada, né? Eu não estou viajando muito, estou fazendo home office, etc. E eu acho impossível você manter o ritmo de malhação, de correr, de treinar, enquanto você tem uma vida louca, né? E toda vez que eu falo isso, Paulinho, eu ao mesmo tempo, automaticamente vem a sua figura na minha mente. Cara, como é que o Paulinho consegue fazer isso? Porque em todo lugar que você vai, você viaja que nem um maluco. Talvez seja a pessoa que eu mais conheço que mais viaja. E você está sempre lá malhando, correndo, andando de bike. Então, assim, quero que você saiba que você também é uma fonte de inspiração para mim. Eu ainda não consigo ter a sua disciplina, mas, se Deus quiser, eu vou chegar lá. Porque toda vez que eu digo que não é possível, eu lembro de você. Irmão, obrigado, Felipe. Mas é isso aí. A vida de atleta me possibilitou ter essa disciplina. Onde eu estou, cara, eu acho que tempo você cria. Tempo é uma questão de prioridade, né? E para eu poder aguentar essa vida maluca, 160 voos em 2021, você precisa ter uma rotina de alimentação saudável, de equilíbrio e de esporte, né? Então, a minha vida de atleta aí, na adolescência e hoje de atleta amador coroa, ela facilita bastante o desenvolvimento pessoal e também a busca pelo resultado, né? Eu sou um cara obcecado por resultado. Bem, meu irmãozinho. Obrigado, cara. Valeu mesmo, de coração, viu? Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Prazer enorme estar com todos vocês do Metz aí.
Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.